A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é motivo de imensa alegria estar novamente aqui com vocês. E hoje iremos falar sobre o profeta Eliseu. Quem foi Eliseu, né? Esse tal de Eliseu. Meus irmãos, a primeira menção de Eliseu na Bíblia está em 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 16. Eu já deixei aberto aqui para lermos. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aqui eles já tinham chamado para ser profeta, né? Eu acho que desde pequeno, assim, eu acredito muito forte, assim, irmãos. Desde pequeno a gente sabe que a gente tem algo a mais para para servir a Deus ou para servir a humanidade, né? Você já sente que tem algo diferente, que você já nasce com algo diferente, né? Muitos são chamados desde pequeno para serem pastores, outros se tornam depois de grandes pastores, ou cantores, ou missionários, por assim por diante, né? Mas eu creio que muitos deles têm aquele chamado desde criança. Muitos pode ser que não, muitos são chamados depois de mais velhos, depois de jovens, adultos, né? Mas eu acredito firmemente que desde criança já são. Deus já dá um toque assim nele, né? E, meus irmãos, em Reis 19, ele encontra Elias, que Elias foi buscar ele para andar junto com ele, né? Para eles fazer essa viagem, esses ensinamentos que Elias iria passar para Eliseu para ele se tornar o profeta, né, que Deus chamou para ele ser, né? E ele seria o sucessor de Elias, né? E, e ao decorrer disso daí, ele foi chamado. E veja bem, meus irmãos, Elias pediu para ele deixar tudo, né? E Eliseu tinha cabeça de gado, ele tinha ovelhas, tinha os outros animais ali. Ele era bem de vida. E ele deixou tudo isso para servir a Deus, né? Para servir aquele propósito, aquele chamado, né? Muitas das vezes a gente acaba evitando o chamado de Deus, porque a gente não quer perder isso, não quer perder a novelinha das 8 para ir na igreja, ou não quer deixar de lado aquelas coisas que você faz que te agrada, aquele lazer que você tem, porque tem que fazer a obra do Senhor, tem que ser missionário, tem que ir nas ruas, tem que viajar e ter aquele chamado, mas a gente não pode se deixar levar pela carne, né? A carne sempre vai negar isso daí, sempre vai querer o mais fácil, o trabalho mais fácil, a tarefa mais fácil, né? Mas Deus, quando Ele chama, muitas vezes a gente tem que abandonar coisas que a gente, às vezes, é ficcionado por aquilo, é apaixonado, às vezes uma paixão, um sonho, deixar de lado. Pode ser que seja momentâneo, quem sabe não seja, né? Quem sabe tenha que deixar de lado pro resto da vida, né? Mas você tem aquele poder de escolha, né? Deus tem o livre-arbítrio. Ele não vai te obrigar a fazer, né? Mas quando ele tem aquele chamado, irmãos, eu creio que se você for com amor, ele te dará o melhor, te dará o preparo, primeiramente. Se você não tem aquele preparo, se você não sabe, por exemplo, pregar, ele vai te instruir e vai colocar pessoas e irmãos no teu ambiente, assim por assim dizer, que vão fazer com que você atinja aquele objetivo que Deus quer de você. Então, você não precisa se preocupar também com isso. Às vezes não, a gente age com ansiedade, né? Deus fala para a gente não ser ansioso, né? A gente não precisa ficar pensando naquilo dia e noite também, né? Matutando na cabeça. Porque Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Ele sabe de todas as coisas e ele prepara todas as coisas. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar mais em Deus. Deixar um pouco de lado nossas próprias ideias, né? E acreditar mais em Deus, né? É, e essas são minhas palavras, meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida, né? Quando a gente tem um chamado, quando Deus chama a gente para fazer a sua obra, a gente tem que ir de coração aberto, né? Abraçar a obra do Senhor, né?
Assim como eu estou abraçando, né? Já estou iniciando isso daí, já estou fazendo esses projetos que eu peguei pra mim, me agarrei com ele e estou fazendo esse projeto para falar de Deus um pouquinho que eu sei. Quem sabe eu falo alguma coisa errada ou não, mas Deus me perdoe e também os irmãos. Mas eu estou aprendendo e estou buscando melhorar a cada dia, dar o meu melhor para Deus, né? E encontrar, que a minha palavra encontre almas também, né? Encontre aquela pessoa que precisa, né? E Deus fará isso também por mim, eu acredito, né? Em nome de Jesus. Essas são minhas palavras, em nome de Jesus.